Estamos falando então sobre esses pets que, graças a Deus, temos mercado pet, muitos criadouros hoje, né? Sim. Que comercializam. Se você quer ter um jabuti, uma tartaruga, tigre d'água ou outro pet diferente, tenha de maneira legal, né, Jéssica? Sim, exatamente. Isso é muito importante, né, gente? Hoje no Brasil a gente tem vários criadouros, né, legalizados. Você pode ter um bichinho desse. E o mais importante, né, ter com responsabilidade. A gente sempre sugere que, se você tem interesse de ter esse animal, dá uma pesquisada primeiro, né? Vê se o seu ambiente na sua casa comporta um animalzinho desse, se você vai conseguir dar essa atenção para ele, porque tem que ter responsabilidade para ter, né? Não só um pet silvestre diferente, mas também um cachorro ou um gato, né? Então pesquisa, vê se é um animal que vai se adaptar à sua rotina. Outra coisa importante, procure um médico veterinário da sua confiança, que tenha conhecimento nessa espécie. Tem várias medicações que são comuns ser utilizadas na rotina de cachorros e gatos que são tóxicas para esses carinhas aqui. Caramba! Né? Então, se já aconteceu algumas vezes de um veterinário de pequenos fazer uma medicação que é tóxica e o paciente acaba vindo a óbito. Meu Deus. Rodrigão, cara, nos anos 80, 90... foi febre no Brasil uma tal de tigre d'água americano, né? Putz, foi, cara. Foi uma febre e hoje é uma catástrofe, né, pra gente aqui. É importante a gente falar disso, né? Como você está falando, nos anos 80, 90 foi o boom da criação dos tigres d'água, né? Que são esses bichinhos aqui muito legais, não essa espécie, né? Que é o americano Trachemis scripta. Esse bicho vinha pro Brasil sem controle algum. As pessoas compravam aqueles bem pequenininhos que a gente chamava de moedinha, né? E o vendedor falava, não, vai ficar pequenininho, não vai crescer muito. O bicho cresceu pra caramba, fica muito maior do que esses aqui que estão com a gente. Agora, e mais brava também, né? E mais agressiva. E começaram a liberar esses animais na natureza. Não só jogavam, davam descarga na privada, esse bicho ia parar no esgoto. Caramba. Como também jogavam nos rios e lagos, em qualquer local aí na natureza. E a Trachemis scripta é um animal, esse tigre d'água americano, é um animal extremamente rústico, resistente, se adaptou facilmente no nosso ambiente e passou a reproduzir, causando um desequilíbrio ambiental importantíssimo, inclusive causando uma pressão muito grande sobre a nossa espécie nativa, que é essa aqui, que é a Trachemis dorbigni, né? Natural também lá do Rio Grande do Sul, mas que também a gente já sabe que pode encontrar esse bicho aqui também em outras regiões, já foi encontrado esse animal aqui em outras regiões, porque foram levados e soltos também nos rios e lagos. Quer ter um animal silvestre, quer ter um pet não convencional? Procure um criador credenciado, totalmente avaliado pelos órgãos fiscalizadores. Com isso a gente não vai estar fomentando, a gente não vai estar estimulando o tráfico de animais, que é um crime, e o Brasil é uma das principais rotas de tráfico no mundo, né? O tráfico de animais hoje ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então é um volume muito grande de animais. Brasil, um país tropical de extensões continentais, uma fauna riquíssima, não só de répteis, mas de aves e mamíferos também. Então, a gente tem o dever sempre de deixar essa mensagem. Então, se você quer adquirir um animal silvestre, primeiro, verifique se é permitido ter esse animal. E se for permitido, procure um criador credenciado. Primeira coisa, esse aqui é um animal de hábito semi-aquático, né? Não é um jabuti, como a gente já mostrou aqui. Não, ele não vive no seco, ele não vive na terra, ele não fica dentro de casa andando. Esse bichinho precisa de um ambiente específico para ele, que a gente chama normalmente de aquaterrário, que é uma fusão, uma mistura, um híbrido entre um terrário e um aquário. Mas como assim um aquaterrário? Tem que ter uma porção boa de água para esses animais fazerem a natação. Inclusive, eles se alimentam e excretam, defecam e urinam dentro da água. Então isso é muito importante. Inclusive, a gente recebe aqui, é comum receber esses animais com prolapso. Prolapso retal, porque era mantido no seco. E ele precisa do ambiente líquido, da água, né, para poder defecar, para fazer suas excretas, e acaba prolapsando uma parte do intestino. Né? Então esse ambiente desse animal é um aquaterrário com a porção aquática para ele nadar, mas é muito importante também ter a parte seca. Ele tem que ter uma rampinha que leve ele para um local completamente seco, livre da água, e ele vai escolher, ele vai fazer esse gradiente
dependendo do que ele quer fazer durante o dia. Essa parte seca é muito importante para a manutenção do casco, da pele, exposição aos raios do sol, UVA e UVB é importantíssimo, senão assim como os jabutis, eles também apresentam as distrofias osteometabólicas, né, deformidades, inclusive pode levar o animal a óbito por conta disso. Ah, mas você mora num local que não pode ter exposição ao sol, não tem problema. Existem as lâmpadas específicas para esses carinhas aqui. Sim. As lâmpadas que emitem, que emanam raios UVA e UVB. Então, isso é uma dica de manejo muito importante. Esse bicho precisa nadar, mas também precisa do seco e da exposição aos raios solares. Certo. E uma coisa que eu lembrei, aqui são 2 meninos, ele se expôs um dia desse aí, gaiato, já descobri que é um machinho. Mas as fêmeas também têm problema se não tiverem área seca, né? Sim. E mesmo não tendo macho, elas podem botar os ovos. Isso, na verdade, os ovos, eles são a ovulação. Assim como a galinha bota ovos que não são férteis, né? Esses animais também podem colocar. Os ovos, ocorre a ovulação. Essa ovulação pode ou não dar prosseguimento. Ou é absorvido lá no infundíbulo, lá em cima, né, um nome anatômico, ou pode dar sequência, passando pelo istmo, magno, chegando na câmara calcígena e depois é feita a ovoposição de ovos inférteis, mesmo sem a presença do macho. E é importante ter a parte seca com um substrato, Sim. com uma areia boa para que ela possa cavar e fazer a postura. Comum também ter retenção de ovos nesse animal por ela não ter um ambiente propício para fazer a postura. Aí trava o sistema Aí ela simplesmente para ela não faz a postura, ocorre uma compressão aqui dentro em cavidade celomática, pode comprimir alças intestinais, Caramba. o ovo pode romper dentro da cavidade celomática causando uma celomite, aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir o plastrão, tirar os ovinhos, normalmente a gente acastra também o animal. Olha o dedo. Acaba tendo que remover o oviduto, isso aqui, eles são assim. Me dói, viu? Não vai achando que não dói, não. Você tem medo de um bicho tartaruga, bicho? Eu tenho medo do pavor de tartaruga. A gente atendeu aqui recentemente, inclusive amanhã a gente vai operar aqui uns cabeçudos da Amazônia, aquele ali. Ele arranca dedo, brincando, cara. E aí, acho que vale esse adendo aí pra gente poder falar também que não é um brinquedo pra criança, né? Os bichos mordem, né, cara? Importantíssimo. Eu costumo, inclusive, comparar esses carinhos aqui, as traquemes, com os hamsters. São animais que a gente tem que tomar cuidado com criança. A gente fala aqui brincando, estamos aqui conversando, eu posso tomar uma mordida a qualquer momento. Ó, ele fica estimulado. E se pegar, não tem dente, mas tem um bico córneo. E machuca e fica preso. Tem uns que ficam presos igual o pitbull, ele morde e não solta. Então, se você vai você vai presentear uma criancinha, o seu filho, vocês vão adquirir um animal desse num criadouro para ser um novo membro da família, tem que saber essas características. Conservação se faz com pessoas, isso nós já sabemos. São muitas espécies de quelônios na Amazônia que precisam também do apoio do ser humano. E nós aprendemos isso também nesse programa, vendo tanta gente engajada, pessoas que moram em comunidades ribeirinhas e instituições que ajudam também nesse processo. E um dos nomes que tem que vir nesse programa com muita força e muito empenho é do Paulo Andrade do projeto Pé de Pincha. Um dos caras que há muito tempo iniciou esse projeto e faz tudo isso acontecer. E ano que vem, essas pessoas que trabalharam tanto poderão comercializar tartarugas para alimentação, complementando a sua renda. Sou o Rodrigo Hidalgo e te espero no próximo Amazônia Animal.